Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, queridos e amados irmãos que estão sempre junto conosco através do canal Bíblia em Foco. Minha gratidão a Deus pela vossa vida, pelas vossas orações. Quero agradecer a Deus por cada um de vocês que estão inscritos no nosso canal, vocês que têm se agregado, os novos inscritos, os mais antigos, enfim, aqueles que chegaram de curto tempo, médio tempo, de longo tempo no canal Bíblia em Foco. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua fidalguia, pelo respeito que você tem tido com o nosso trabalho e com o canal Bíblia em Foco até o presente momento. Eu sou o pastor Levi Longaray, que está falando com todos vocês, e este é o seu canal Bíblia em Foco. Quero agradecer a Deus, a todos vocês que têm orado pelo nosso ministério, pela minha vida. Essa semana passei por uma determinada dificuldade, não sei se um cálculo renal ou se uma dor lombar terrível, e tive hospitalizado. E graças a Deus já estamos aqui de volta, meus irmãos, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por todos vocês que têm orado por nós. Continue orando por nós, nós somos carentes e dependentes das vossas orações. É um exército aí no canal Bíblia em Foco, se aproxima de 10 mil inscritos. Juntos, orando uns pelos outros, nós seremos vencedores na pessoa bendita do nosso querido e amado Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, hoje eu vou falar sobre um tema bastante, me perdoe o cenário, adaptei um cenário e improvisei. Recém mesmo eu cheguei do hospital agora de manhã e improvisei um cenário aqui para nós falar com todos vocês. Então não repare o cenário, nem a audição, a minha voz é um pouco baixa e eu não levanto muito tonalidade de voz para que não venha ficar um vídeo saturado. Mas os irmãos aumentem nos vossos aparelhos lá, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, quero encerrar, não totalmente, mas dar uma pausa que já estou há tempos, meses, levando até vocês esses assuntos relacionados a temáticas envolvendo o campo do pastorado, enfim, e da igreja. E agora, como eu venho prometendo a vocês há meses, eu quero entrar em novos assuntos, em novas prédicas, em novas temáticas, tá certo? Então, eu acredito que vocês vão continuar dando força ao canal e visualizando e ajudando o canal, porque agora eu vou ensinar um pouco daquilo que Deus nos passou, ensinar os cristãos como eles devem se manter. Acredito que de janeiro já vamos entrar mais forte na área de ensinamento, mas já devagarinho já vou gravando alguns vídeos a partir já do mês que vem, quem sabe. Mas encerrando, quero gravar não o último vídeo, mas mais um vídeo fechando aí com chave de ouro essa temática envolvendo igrejas e pastores. Eu quero gravar mais um vídeo. Não é que eu vou parar 100%, não, de forma alguma. Quando os assuntos forem relevantes, que vai nos chamar para essa ministração, a gente dá uma pausa no outro trabalho e ministra um vídeo que outro. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu quero dar uma pausa nesse assunto que eu vinha trabalhando 100% em cima das seitas, heresiologia e comentários profundos sobre, que não eram comentários, eram mensagens bíblicas. Muitos dos irmãos não se tocaram que eram mensagens bíblicas tremendas e fortes, e que em forma de comentário, mas outros levaram para o lado do comentário. Amém, a gente entende os irmãos da forma que os irmãos receberam a palavra, mas eram na verdade profundas mensagens de avivamento, de orientação, de admoestação que nós vínhamos trazendo aí, e muitos estudos sobre seitas e heresiologia, heresias no campo do sectarismo, do proselitismo, do ecletismo, que eu vinha ministrando para os irmãos, e muitos não conheciam. Fiquei feliz que muitos dos comentários em massa comentaram: olha, mais uma seita, eu não conhecia, que bom que o senhor está ministrando. Isso foi muito bom, irmãos. Se vocês entrarem nos vídeos que eu gravei sobre seitas e heresiologia, Tabernáculo da Fé, CCB, Maranata, Adventista do Sétimo Dia e tantas outras seitas pseudo-cristã que eu expus, a forma que me metralharam, aí você já percebe quando uma pessoa pertence a uma seita, a forma que ele recebe a palavra. Muitos irmãos aqui dizem assim: mas a Assembleia fala mal da Assembleia. Eu gravei vários vídeos condenando todas as práticas erradas da Assembleia de Deus. Eu não vi nenhum pessoal da Assembleia de Deus vir cair em si, porque o assembleano
mesmo caído no fundo do poço, ele ainda tem um determinado respeito pela palavra de Deus. Isso é o lado bom do assembleiano, não querendo puxar brasa para assembleiano, já vai me entendendo. Mas tem determinadas igrejas exclusivistas no campo de igreja pentecostal que são exclusivistas, e tem as igrejas, né, as igrejas pseudo-cristãs, que aí são heresias, que está no campo da heresiologia, que são seitas. Essas caem de pau. Eu convoco vocês, inscritos no canal, a entrar no rodapé dos vídeos que eu gravei sobre a CCB, sobre a Maranata, sobre o Tabernáculo da Fé, sobre a Cristo Vive e tantas outras igrejas pseudo-cristãs e neopentecostais, mas de preferência nessas que eu falei, Adventista do Sétimo Dia, Testemunho de Jeová, Igreja Apostólica da Vó Rosa. Vocês entrem lá, que vocês vão ver a forma de xingamento das pessoas com a minha pessoa. Nem me trato como pastor, nem me trato como reverendo, nem como teólogo, nem como homem de respeito, com nada. Eles vão me xingando como se eu fosse um lixo da sociedade. Quer dizer, aí percebe-se a moral de uma pessoa. Então, quando eu falo sobre as igrejas, vocês olhem, vocês vão perceber, isso aqui é uma orientação minha que eu dou para vocês vão perceber no rodapé do vídeo a forma que o povo te responde é aquilo que verdadeiramente eles são. Entendeu? Eles defendem uma tese e te respondem como se você fosse um lixo defendendo homens que às vezes 100% errado. Então, queridos, estou resumindo aqui, porque a temática não é essa, mas para vocês entenderem, eu convoco vocês aí lá, agradeço a Deus por vocês que sempre defenderam o canal Bíblia em Foco no rodapé dos vídeos com respeito, com moral, nunca deixaram esses enganadores se proliferar. Glória a Deus pela sua vida. Mas hoje quero falar sobre um assunto bem rápido aqui, que é recente eu me repondo. Careço das vossas orações e estou orando por vocês. Quando eu dobrar meus joelhos, pode saber que eu vou estar colocando esses 9.360 inscritos que tinha no momento hoje pela manhã, colocando debaixo dos joelhos, apresentando ao Cristo vivo, ciente de que Ele é fiel para nos dar a vitória. Pedindo perdão sempre das nossas fraquezas, das nossas debilidades, reconhecendo o quanto somos limitados, falhos, humanos e pecadores, e que a essência do Evangelho é poderosa, santa e merece respeito. Amados, não tem como nós ir para frente. Se alguém pecou, peça perdão. Se alguém está numa falta, não tente ir para frente, reconheça seus erros, reconheça suas fraquezas, se molde ao Evangelho, que nós estamos vivendo o tempo do fim da Igreja de Cristo na face da terra. Hoje esse vídeo de encerramento desse rol de vídeos que eu venho gravando sobre pastores e coronéis, enfim, essa disputa ferrenha dentro da igreja que está destruindo com a verdadeira Igreja de Cristo, na verdade ela está atrasando, mas a verdadeira Igreja de Cristo permanece, que é aqueles poucos irmãos interdenominacional que permanece firme com Cristo. Tá certo, meus irmãos? Mas para que nós venhamos entender, eu quero falar sobre o sacerdócio de Eli, versus a igreja da atualidade. Quero falar sobre a tenda da congregação que se encerrou em Eli, sobre o sacerdócio de Eli e os pastores e sacerdotes, que não existe mais, mas poderíamos dizer os sacerdotes da atualidade. Tá certo? Os pastores da atualidade que ocupam o papel do ministro daquela sacerdotal daquela época. Meus irmãos, quando eu penso nisso, eu estava pensando, e sozinho com Deus, e pensando ainda essa semana, como pode as coisas ter chegado ao ponto que chegou na tenda da congregação no tempo do sacerdote Eli. Raciocina comigo, era um tempo de crise, um tempo que não havia mais visão manifesta, não havia mais palavra, não havia mais respeito com a tenda da congregação, com as coisas de Deus. Israel e o povo de Deus completamente virou as costas naquele momento para Deus. Vocês percebem que no sacerdócio de Eli já estava se proclamando dali para frente a pedida de um rei, já estavam rejeitando o sacerdócio de Deus, já estavam rejeitando a palavra de Deus, e vê aquela decadência tão grande na pessoa do sacerdote Eli e dos seus dois filhos, Ofni e Finéias. A sua família sacerdotal era uma família que causava vergonha na época para a igreja daquela atualidade, porque a igreja daquela época era a igreja que cultuava em tenda acampada, era a tenda da congregação, era a igreja daquela época onde Deus se manifestava na terra. O sacerdote ali trouxe uma vergonha para os dias daquela atualidade, para aqueles dias, para os dias atuais que ele viveu, para os dias dele e da sua família. A Bíblia não descreve, eu não sei se a minha teologia não alcançou, mas eu não vejo falar na esposa do sacerdote Eli. Eu acredito que era um sacerdote renunciado, um sacerdote viúvo, um sacerdote
que renunciou à sua vida, teve aquele casamento, teve aqueles 2 filhos, mas a Bíblia não descreve mais a situação da esposa de Eli. Descreve muito a vida de Eli e dos seus filhos. Bom, meus irmãos, a coisa estava tão complicada naquela época, mas tão complicada, que eu consegui pensar, ontem de manhã eu estava pensando e relacionando os dias daquela época com os dias da atualidade. Meus irmãos, a igreja atual caiu numa decadência tão grande. A igreja de Deus, a igreja, seja ela pentecostal, neopentecostal ou tradicional, ela caiu num descrédito tão grande nos dias de hoje que as pessoas não querem ir mais ao templo. As pessoas não querem ir mais à igreja, o lugar de adoração. Bem como nos dias de Eli, se adorava na tenda. A tenda da congregação era o lugar onde Deus se manifestava, a presença dele, lugar santo, lugar separado, tinha o santo dos santos, tinha o lugar santo e o santo do santo, o lugar santíssimo, onde Deus se manifestava, onde somente entrava o sacerdote. Uma vez por ano para levar os sacrifícios pelos pecados do povo. Agora você percebe comigo uma coisa. Aquela igreja, aquele lugar, aquele ponto de encontro que Deus havia revelado a Moisés, todos os detalhes, a forma de construção, porque ele iria se manifestar naquele lugar santíssimo, já estava sendo banalizado pelos filhos de Eli, pelo sacerdote Eli. Era um lugar, por exemplo, onde os filhos de Eli traziam as mulheres e as moças em bandos para dentro da tenda da congregação. Estava um descrédito tão grande naquela época da palavra de Deus, das coisas de Deus. A família de Eli trouxe uma vergonha muito grande. E Deus olhou para aquilo. Tem gente que diz que Deus não olha para essas coisas. Deus olhou para aquela situação. Deus olhou para aquela situação em que o Ofni e Finéias estavam rejeitando o futuro sacerdócio. Estavam trazendo mulheres para dentro da tenda da congregação, envolvendo as mulheres, as suas urgias, os seus momentos de prazeres com mulheres em volta da arca da aliança, de tal modo que espiaram junto com o bando de mulheres, porque a Bíblia diz isso, me dá o direito de pensar que eles traziam mulheres em bandos para dentro da tenda, e eles chegaram até observar o observatório da arca da aliança junto com aquelas mulheres. O sacerdote Eli era o tipo de sacerdote que fazia vista grossa para os pecados dos seus filhos, fazia vista grossa para aquilo que a sua família cometia de erros. Olha, meus irmãos, eu vi muitos homens dessa natureza que se eu falar aqui vocês vão ficar muito tristes comigo. Eu estou querendo parar um pouco de falar essas coisas, mas eu observei muitos presidentes da Igreja Assembleia de Deus. Eu percebi isso na pessoa do próprio missionário Davi Miranda, quando atuei na Deus é Amor, fazendo vista grossa para o pecado dos seus filhos. A gente percebe isso dentro da igreja, e se nós falarmos ou compararmos um presidente desse, não com o sacerdócio do Eli, mas com a situação que o sacerdócio de Eli enfrentou, esses homens ficam enlouquecidos, tiram a gente do altar, não deixam mais a gente falar. Mas a situação da igreja de hoje, em que os presidentes das grandes denominações, em que os pastores presidentes de igrejas de cidades fazem vista grossa para o pecado dos seus filhos, para o pecado da igreja. Não é que a gente não peque, todo ser humano está sujeito a pecar, está sujeito a cair, está sujeito a adulterar, está sujeito a fornicar, está sujeito a cair em qualquer pecado da carne ou pecado que quer que seja. Mas ele deve ser tratado, ele deve ser confessado, ele deve ser falado, ele deve ser conversado, curado, a ferida tem que ser fechada, tem que haver um perdão e reconciliação, mas eles fazem vista grossa para os pecados, principalmente dos seus filhos, quando é os seus filhos, para que os seus filhos continuem no poder, para que a família continue no poder. E isso, meus irmãos, ledo engano dessas grandes diretorias, seja da AD, seja da IPDA, seja da IPJC, seja da tradicional, da Batista, da Presbiteriana, da que for, meu irmão. Não pensem vocês que eles fazendo vista grossa, que isso vai ficar impune ou debaixo do pano. Deus é longânimo em sua misericórdia, mas ele é justo no seu juízo. Vai chegar um momento que Deus vai expor a vergonha daquela igreja, a vergonha daquela família, como expôs os Gideões missionário, que era uma pessoa confiável, o Cisino Bernardino. Essa semana está me lembrando as vergonhas que está acontecendo a Deus é Amor, as vergonhas que aconteceu com os Gideões missionário. E o cristão que era Davi Miranda, o cristão que era Cisino Bernardino, mas vão fazendo vista grossa para os pecados da família, para os pecados da igreja, para as leis que são introduzidas dentro da diretoria da igreja, e a igreja vai caminhando por um caminho, não a igreja, mas aquele lugar onde eles estão pastoreando, aquela instituição vai caminhando por um caminho que fica difícil de reparar. E eles acham, ledo engano, que Deus não está vendo. Deus está vendo. Deus não vai julgar em 5, 10 anos, nem 20 anos, mas 20, 30 anos. Deus vai julgar e vai trazer a juízo
essa situação, mas não é da forma que eles esperavam. Talvez depois deles partir, depois Deus vai trazer a vergonha da igreja, a decadência doutrinária da igreja, a decadência da igreja, a falta de respeito que a igreja vai ter, vai perder o respeito mediante as pessoas, os cristãos. Os cristãos vão se afastar daquela igreja, não vão querer mais ver falar no nome daquela igreja. Irmãos, os dias atuais prefiguram e reflete muito os dias do sacerdócio Eli. Os dias do sacerdócio Eli, na tenda da congregação, com os seus filhos, 2 sacerdotes experimentais que iriam assumir o lugar do sacerdócio, Ofni e Finéias, prefigura muitos dias atuais da igreja atual. Uma igreja que perdeu o respeito, uma igreja que perdeu a influência na sociedade, uma igreja que não influencia mais na sociedade, não influencia mais. A igreja veio para influenciar na sociedade, a igreja veio para curar as feridas da sociedade, para trazer solução para a sociedade. A igreja não pode, de forma alguma, ser influenciada. A igreja tem que influenciar. E nós percebemos, doravante, que a igreja está começando a ser influenciada. A igreja não tem mais poder de impactar a sociedade, não tem mais poder na vida moral, não consegue mais mudar a sociedade, porque os líderes da igreja estão fazendo muita vista grossa para o pecado dentro da igreja. É pecado da família vista grossa para ele se manter no poder, é pecado em ditame de diretoria, seja ela diretoria única, ou seja ela diretoria votada por convenção, seja ela o que for, eles fazem vista grossa. Muito pecado de imundície na carne, de divórcio, de fraqueza sexual, muita porcaria infiltrada no meio da igreja e os pastores fazem vista grossa. O divórcio praticamente da igreja se tornou algo normal. Deus está completamente vendo a situação em que os líderes estão deixando a igreja caminhar nessa última hora. Eu tenho certeza que Deus é juiz, Deus é justo. Hoje, meus irmãos, nós começamos a meditar e nós percebemos o quanto isso prefigura com aqueles dias. A igreja da atualidade, por exemplo, ela não está mais influenciando. É uma igreja que não prega contra o divórcio, não prega contra o pecado, não prega mais sobre a nudez. As mulheres desnudas na igreja, na rua, os homens também, porque quando falo de mulher, falo de homem, chega dessa história de ficar malhando o lado feminino. É geral, o pecado prolifera no meio da igreja, nada mais é pecado. Cristão sem caráter, não tem fala de cristão, não tem jeito de cristão, não tem olhar de cristão, não tem voz de cristão, atitude de cristão, não tem mais nada de cristão. Estamos perdendo a força, estamos perdendo a graça, estamos perdendo a virtude, estamos vivendo de milagres falsos, de milagres forjados, líderes e mais líderes forjando milagres, se infiltrando no meio da igreja, mentindo de todas as formas. Estamos vivendo, sim, meus irmãos, aqueles dias do sacerdócio de Eli, que Eli fazia vista grossa. Ora, meus irmãos, um líder sacerdotal não pode fazer vista grossa ao pecado. Ele precisa tratar essa ferida da igreja, essa ferida que vai se introduzir a nível mundial na igreja e a igreja não vai ter mais influência na sociedade. Ora, o que aconteceu? Trouxeram as meninas em bando para dentro da tenda da congregação, praticaram orgia em volta da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que prefigurava e simbolizava a presença de Deus, foi saindo do meio do sacerdócio de Eli, foi saindo do meio da casa de Eli, foi saindo da Israel daquela época. Todos nós sabemos a crise que começou a ser instalada dentro daquela Israel. O sacerdócio de Eli e de seus filhos não influenciavam nem na guerra, nem em lugar nenhum, nem no culto a Deus, em nada mais, de forma que Israel passou a ser perdedor. E a Bíblia relata que o sacerdote Eli, estando em um ponto elevado da entrada da cidade, do portal de entrada da cidade, estando seus filhos na guerra, estando a Arca da Aliança na guerra, a Bíblia diz que fugiu da batalha um mensageiro e trouxe uma notícia para a casa de Eli. Mas é bom vocês saberem o seguinte, que Deus já estava colocando na balança a casa de Eli, o sacerdócio de Eli, desde a pessoa de Samuel. Deus havia de se revelar com um novo sacerdócio, com uma nova igreja, com um novo povo se levantando, que restaurasse aquela situação tão terrível que enfrentava
a casa de Eli. O Eli está na cadeira, no portal de entrada da cidade, num lugar elevado, sentado, observando a guerra, preocupado, o coração dele tremendo, já estava velho, já estava cansado, já não tinha mais domínio sobre Israel, não tinha domínio sobre os seus filhos, nem sacerdócios, não tinha domínio sobre mais nada. Por quê, meus irmãos? Porque a gente vai permitindo uma situação dessa tomar conta da nossa casa, da igreja e de tudo. E eles estavam na batalha. De repente, Ofni e Finés são mortos na batalha. Mortos na batalha. A sucessão sacerdotal foi morta porque Deus está permitindo a morte daqueles filhos de Eli. Como que Deus está dizendo assim, não vai para frente, não vai haver uma sucessão. Não vai haver uma sucessão. Não vai ter ninguém nessa casa que vai suceder Eli. Eu vou tirar o sacerdócio dessa casa. Deus já havia falado a Eli. Então o Ofni e Finés morre na batalha, o mensageiro foge da batalha, traz a notícia a Eli. Quando o mensageiro dá a notícia a Eli, Eli está no portal de entrada da cidade, num lugar elevado, sentado numa cadeira. Quando ele recebe a notícia do sacerdote, sobre os seus filhos, a notícia do mensageiro que foge da batalha, ele cai de cima daquele lugar alto, cai daquela cadeira e quebra o pescoço, morre no portal de entrada da cidade, ali próximo onde o mensageiro traz a notícia. Ofni e Finés são mortos em batalha e a arca da aliança, que simboliza e prefigura a presença de Deus naquela época, é tomada, presa, cativa. E aí se cumpre aquilo que a esposa do Finés disse quando estava dando à luz. A gente, quando perde o sentido das coisas de Deus, não adianta ninguém querer nos alegrar, meus irmãos. Não adianta ninguém bater nas nossas costas e dizer, pastor Levita, o senhor está enriquecendo, o senhor está conquistando isso. Se não tiver Deus na nossa vida, nosso ministério, não adianta nada disso. Eu me lembro das parteiras batendo nas costinhas da esposa de Finés, dizendo, mulher, te alegra teu espírito, mulher. Tu acaba de dar à luz um varão. E ela começa a dizer, não tenho alegria. Como eu posso me alegrar? Como eu posso estar feliz se o meu esposo foi morto na batalha? Como eu posso ser feliz se o meu cunhado também compactuava com ele e morreu na batalha? Que alegria terei eu em dizer, sendo meu sogro sacerdote de Israel e da tenda da congregação, caindo morto num lugar elevado, quebrando seu pescoço e o sacerdócio desfalecendo? Como posso eu me alegrar se a arca da aliança foi cativa, levada cativa, presa junto com os exércitos que derrotaram Israel na batalha? Como posso eu me alegrar na derrota de Israel? Como posso me alegrar na derrota da igreja? Como eu posso me alegrar na derrota dos cristãos? Como posso eu me alegrar na derrota da minha família? Parece que vejo e sinto a revelação do Espírito Santo pela palavra da esposa de Finés dizendo, como posso eu me alegrar? E as mulheres diziam, as parteiras, se alegra, mulher, estás dando luz a um varão. E ela disse, Icabode será o nome dele. Icabó, ou Icabode, como você preferir. Mas o que é isso, irmão Levi? Icabode, que traduzido quer dizer, foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Deus de Israel. Foi-se a glória da tenda da congregação, porque a arca de Deus foi levada presa e cativa. Acabou, não tem mais a presença de Deus, não tem mais alegria nessa casa, não tem mais alegria nessa tenda. Não tem mais nada de Deus nessa tenda. Icabode, acabou, foi-se a glória de Deus. Irmãos, e eu quero fazer uma pergunta. O que será da tenda da congregação sem a arca da aliança? O que será da família de Eli ou da família sacerdotal sem a presença de Deus, sem a arca da aliança, sem a arca de Deus? O que será da sua casa sem a presença, sem a arca? O que será da sua vida, do seu ministério, da sua igreja sem a arca? Meus irmãos, a arca longe da sua igreja é derrota após derrota. Lembra e raciocina comigo que depois que a arca foi levada cativa, 20 anos de derrota sofreu Israel, sofreu a igreja, até que Deus levantasse, suscitasse um profeta chamado Samuel, um homem que tivesse a revelação de Deus, criado aos pés do sacerdote que desfaleceu Eli, aquele Samuel que sofria nas mãos de Ofni e Finés, aquele Samuel que era contrariado sobre o cuidado da casa de Eli, aquele Samuel menino do ventre de Ana, da promessa que Ana deixou lá no templo, sofrendo, meu Deus, como é que no meio da casa de Eli, no meio de uma queda espiritual, no meio da presença de Deus desfalecendo, nasce um homem tão forte, tão cheio da presença de Deus. Momentos de crise pode não ser momentos de derrota, pode Deus levantar grandes homens de Deus. Então entenda uma coisa,
Como posso eu me alegrar se a arca foi levada? Como eu posso me alegrar se não tem a presença de Deus? Quando Samuel, melhor dizendo, quando Moisés foi sair, quando Moisés foi questionado por Deus, vocês lembram muito bem o que Moisés disse a Deus. Eu não vou mover meus pés daqui, eu não sairei daqui, eu não irei a lugar nenhum, eu não vou me mover daqui se a tua presença não for comigo. Não adianta o Senhor colocar anjo na minha frente, não adianta, porque existe o culto do anjo hoje, aquele cheio de poder, porque anda com o anjo, vive com o anjo, conversa com o anjo. Sabe o que Moisés, o grande profeta de Israel, o segundo maior nome depois de Cristo, que ainda hoje é respeitado em Israel, disse: eu não sairei daqui se a tua presença não for comigo. Meus queridos e amados irmãos, o homem sem a presença de Deus, ele é cabisbaixo, ele é derrotado, ele é fracassado, ele é aviltado, ele é um céu sem estrela, ele é um oceano sem água, ele é uma noite sem lua, ele é um fantoche noturno. O homem sem a presença de Deus não é nada. Nada, que essa mensagem entre no seu lar, no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, e que você possa reconhecer que o homem sem Deus não é nada. A presença de Deus na sua vida é tudo, ela vale mais que automóveis, mais que dinheiro, mais que prédios, mais que mansões, ela vale mais que tudo na sua vida, a presença de Deus. Não tem dinheiro, não tem moeda terrena, não tem euro, não tem franco suíço, não tem libra inglesa, não tem dólar americano, não existe moeda nesse mundo que pague a presença de Deus na sua vida. Queridos e amados irmãos, eu fico imaginando, foi-se a glória de Deus. E o que está acontecendo hoje na igreja atual? A glória de Deus está indo e os líderes não estão percebendo. Alguns estão morrendo, outros estão quebrando o pescoço, outros estão quebrando-se na vida espiritual, outros estão se quebrando fisicamente, outros estão se suicidando, se automutilando, se destruindo, estão tirando sua própria vida, porque a glória de Deus está indo, irmãos. Não permita que o Espírito de Deus, não permita que a presença de Deus, não permita que a glória de Deus saia da sua igreja, da sua casa, da sua vida e da sua família. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: quantos de nós nos perguntamos hoje por que a igreja está assim? E o motivo da minha fala é porque os filhos de Eli estão roubando o sacrifício sacerdotal. Naquela época, o que as pessoas traziam para a tenda da congregação, os filhos de Eli desviavam. As pessoas traziam em bens, porque naquela época tinha o dízimo sacerdotal, eles traziam bens, e os filhos de Eli desviavam os bens que eram doados para a tenda da congregação, tanto os do sacrifício como aqueles que eram reais e verdadeiros, doados pela palavra de Deus para a família sacerdotal. Ora, meus irmãos, eles roubavam até o sacrifício, eles roubavam até as ofertas, eles roubavam tudo que Deus estabelecia e trazia para a casa sacerdotal, para a tenda da congregação. E eu quero concluir dizendo que os dias do sacerdócio de Eli não é diferente dos dias atuais, porque lideranças e líderes ignoram os pecados dos seus filhos, ignoram tudo que os seus filhos cometem de errado. Eles são santos, eles fazem vista grossa, eles defendem o erro dos seus filhos e muitas vezes eles não defende os erros dos membros. Não é para ser defendido nem erro de filho, nem erro de membro, nem de família. O líder da igreja tem que ser correto, porque Deus é justo, Deus é santo, e Deus vai colocar na balança. Queridos e amados irmãos, não traziam mais. Parece que vejo as pessoas chegar e dizer naquela época: olha, Eli, eu não vou trazer mais nada. Eu não vou doar mais nada, eu não vou dar mais oferta, eu não vou dar mais os dízimos, eu não vou devolver mais nada, porque tu e os teus filhos estão desviando. E o sacerdote diz: como eu? Meus filhos de forma alguma. Ele até tentava ter um coração bom, mas cobria os pecados dos seus filhos. De forma alguma, de uma forma direta ou indireta, ele seria atingido, a igreja, a congregação seria atingida. Queridos e amados irmãos, cheguei à conclusão que muitas pessoas não estão devolvendo mais os dízimos e nem as ofertas nos dias atuais, porque a liderança da igreja está desviando a oferta e o sacrifício da casa de Deus. Muitas pessoas não estão mais tendo condições, outros não têm mais graça de doar, outros não têm mais força para devolver, outros já queriam não devolver mesmo, e outros já estavam procurando um meio para se levantar contra os dízimos e as ofertas. Eu quero dizer para vocês o seguinte: este mal está tomando conta da igreja da atualidade. Os líderes estão desviando as ofertas
como nos tempos de Eli, os filhos de Eli desviavam, de forma que as pessoas não estão doando mais. Sabe por que muitas pessoas estão fechando as mãos para as igrejas? Porque os líderes estão desviando a oferta do sacrifício, estão desviando os dízimos sagrados, estão mexendo naquilo que não é seu. Vai o apelo do pastor Levi, do canal Bíblia em Foco, nesse momento, a todos vocês que vão me escutar em todo esse globo terrestre. O que é de Deus é de Deus. Os dízimos não são seus. As ofertas não são suas. Você tem direito a um salário? Tem sim. Mas vocês estão tocando no que é sagrado. Vocês estão mexendo naquilo que dá força ao trabalho da igreja. Vocês estão desviando. E como Ofni e Finéias, e como a casa de Eli, pode saber que não tarde e não dormita o juízo sobre esta igreja, o juízo sobre esta casa, o juízo sobre este ministério, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Então, meus amados e queridos irmãos, esta foi a mensagem que eu tinha no meu coração para passar para vocês. Os dias do sacerdócio de Eli, o desvio do sacrifício e das ofertas continua acontecendo nos dias de hoje. E isso tem feito com que muitas pessoas não tragam mais não o seu carneiro, não mais o seu cordeiro, não mais as suas ofertas do plantio, não mais o dízimo sacerdotal, mas faz com que as pessoas não tragam e não devolvam aquilo que é para ajudar na obra de Deus no tempo da graça. Não doam mais os seus sacrifícios de amor e de respeito, porque muitas pessoas começaram a ver a olho nu as artimanhas de muitos líderes que se chamam cristãos, os desvios extraordinários de lideranças, como nós temos visto, ou temos presenciado a nível de Brasil nos últimos dias. Queridos e amados irmãos, vou parar com a minha fala porque eu estou um pouco debilitado ainda, mas escuta o que eu vou dizer. É isso que tem feito com que pessoas questionem devolver os dízimos dentro de instituições como a Igreja Deus é Amor, como a Igreja Assembleia de Deus, como os Gideões Missionários, como tantas outras obras mais de envergadura. Mas já falei para vocês as maiores, para que vocês entendam que o povo está começando a ficar enojado de ver líderes da atualidade cometer os pecados de Ofni e Finéias. Cuidado, meus irmãos, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel e tudo ele vê, tá certo? Que Deus os abençoe, fique em Cristo. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de comentar, não esqueçam de deixar o like e não esqueçam de rever as vossas notificações. Que Deus em Cristo te ilumine. Que Deus em Cristo te encha do Espírito Santo para você não ser enganado na última hora. Que Deus em Cristo te dê graça para você entender que o Evangelho e a igreja são atrelados. E que você possa suportar. Deus vai te dar graça. Não existe evangelho sem um lugar onde congregarmos. Não existe evangelho em casa mesmo. Não estamos vivendo o tempo da grande tribulação ainda. Não estamos vivendo o tempo da igreja primitiva, onde se cultuava e começou-se em pontos de congregações em casas. Não somos contra cultuar debaixo de uma árvore, nem numa casa, lugar nenhum, mas nós não somos a favor de destruir a igreja. Enquanto existir o evangelho, vai existir a igreja. A igreja de Deus, a tenda onde eles cultuavam, a igreja que foi fundada no Calvário e a igreja que nós cultuamos hoje. Jesus Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha. Eu sou a igreja de Cristo. Você que se mantém fiel, você é a igreja de Cristo. Fique onde você está. Procure um lugar adequado, mas permaneça. Em Cristo, jamais seremos enganados. Em Cristo jamais seremos confundidos. Em Cristo nunca seremos ultrajados. Ô glória! Bendito seja o nome dele, porque por ele, para ele e por ele todas as coisas eternamente são. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo.